Aí, vamos gravar o vídeo de novo, porque o outro vídeo ficou com 40 minutos, era muito ruim de compreender. Então vamos lá, falando sobre... Deixa eu abrir a apostilinha aqui primeiro. Se vocês entrarem aí agora, tem aqui ó, videoaulas, PO, né, atualiza aí o branch master aí, então dá um git checkout, master e tal, aí você dá um git pull lá e atualiza aí o branch master, que vai aparecer para vocês aí a pastinha aqui, ó, videoaulas, e tem ela PO, Programação Orientada a Objetos, e a gente vai ter a apostilinha aqui, ó. Então, beleza. Aula rápida, o intuito é ser uma aula rápida, apesar do outro vídeo ter ficado em 40 minutos. Então, vamos falar primeiramente o conceito de PO, Programação Orientada a Objetos, tá? Então, para a gente começar, pensar em orientação a objetos, né, é um pouco abstrato, né? Eu coloquei aqui, isso aqui eu tirei daquele livro que o Alan pegou, né, comprou aí recentemente, então eu peguei um pouco daquele conteúdo também e resumi ele aqui de uma maneira simples, mais curtinha de compreender, tá? Então, assim, a gente tem que sempre pensar que programação orientada a objetos, ela é um tanto abstrata. Então, é a parte mais difícil de compreender essa metodologia. Tá? Por isso que muita gente, às vezes, que não está acostumada com programação orientada a objetos, parece um bicho de 7 cabeças no começo, por conta dessa abstração. Mas, na verdade, no fundo, ela é muito simples. Inclusive, o estilo de programação orientada a objetos, uma vez que você entende, você vai ver que ela passa a ser um estilo mais fácil, mais simples, porque você está trabalhando com objetos do cotidiano, do dia a dia. Tá? Então, você está usando uma filosofia do dia a dia, o que torna mais prático, mais simples, mais natural. Mais adiante, no final aqui da apostila, eu coloquei lá as vantagens, e uma das vantagens que eu coloquei lá é justamente essa questão de ser natural, tá? Mas não se deixe enganar por essa questão de abstração e ser complicado, porque uma vez que vocês entenderem, vai ser muito mais simples, muito mais prático de programar. Então, como eu coloquei aqui, ó, tudo se torna muito mais fácil, tá? E aí, o que acontece? Falar do conceito de PO é uma coisa. Agora, como que você cria o mindset para isso? Como que você treina a sua cabeça para passar a pensar em orientação a objetos? Porque uma coisa é chegar e falar assim, ó, o conceito é esse, mas e na prática? Como que eu processo para eu começar a entender de fato programação orientada a objetos? Então, eu criei esse tópico aqui, né, o mindset orientado a objetos. Primeiro de tudo, né, a gente precisa entender qual que é o conceito, o que é um objeto, tá? Então, aqui, ó, podemos dizer que um objeto se trata de uma coisa material ou abstrata, tá? Por que material abstrato? Porque um objeto pode ser um carro, que é o material, você pode pegar, mas você pode ter uma coisa também, um objeto, que ele é abstrato. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, um show musical, tá? Você não necessariamente pega um show musical, o show é uma coisa, um objeto, mas você não consegue ir lá e pegar. Então, existem essas duas definições, tá? Coisas materiais e abstratas. E elas podem ser percebidas pelos sentidos e descritas por meio de suas características, comportamento e estado, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, a pessoa. Você tem a pessoa. Quais são as características? Quais são as propriedades de uma pessoa? A pessoa tem braço, a pessoa tem a cor dos olhos, cor do cabelo, altura. E como que você distingue uma pessoa da outra? Pelas características dela. Essa pessoa é mais alta, essa pessoa ela tem olhos claros, ou ela é mais bonita, mais feia, entendeu? Júnior, desculpa. Então você tem aí as características e você tem os comportamentos e o estado dessa pessoa. Por exemplo, qual é o estado? A pessoa, por exemplo, você provavelmente está assistindo esse vídeo agora sentado. O seu estado atual é sentado e assistindo a videoaula. Mas mais cedo ou mais tarde o seu estado pode ser deitado, entendeu? Então aqui, ó, esquece programação. Vamos fingir que a gente está falando sobre objetos e não estamos falando sobre programação, porque uma coisa muito legal desse conceito de programação orientada a objetos é que você consegue explicar para uma pessoa que nem mesmo é programador. Tá? O conceito de programação orientada a objetos, você não precisa nem saber programar para poder compreender. É claro que depois, quando você for aplicar isso, claro que você vai ter que usar uma linguagem, tá? Mas o conceito, não necessariamente você precisa ser vítima de uma linguagem, tanto que Java é diferente de C Sharp e ambas são linguagens orientadas a objeto, C++ é uma linguagem orientada a objetos,
tá? Então, aqui, ó. Então, deixe de pensar um pouco em programação ou qualquer coisa computacional e pense num objeto em si. Um carro tem suas propriedades como cor, número de portas, potência. Então, assim, para de pensar no programa, vamos pensar no objeto carro. Imagina o seu carro agora, tá? Ele tem umas características, né? Ele pode ser um carro sedã, ele pode ser um SUV, ele pode ser um carro militar. Então, ele tem uma característica que você define. Pô, esse carro, imagina passando um carro na rua agora, ou imagina você olhando para o seu carro agora. Qual é a característica do seu carro? Você consegue identificar o seu carro pelas características, tá? E você tem o estado dele. O carro está parado, o carro está correndo, o carro está pegando fogo. Então, assim, você pode ter vários carros, né? E você diferencia através das características e propriedades desse carro. Um carro hatch, amarelo do Google, um carro, o Fusca, por exemplo. Tanto o carro amarelo do Google quanto o Fusca do seu avô são carros, porém com características diferentes, concorda? Então, isso é um exemplo de um objeto material, são coisas que você consegue pegar. E você também tem os objetos que são abstratos, né? Como eu falei lá do show, né? Então, pense no seguinte, né? Semana que vem você tem 2 shows para ir. Um show de rock do Foo Fighters e outro show de funk da Valesca Popozuda, tá? Se tratam de 2 objetos abstratos, tá? Que você não consegue pegar. Você não vai pegar o show, né? Você pode ir ao show, mas você não pega o show, tá? Então é um objeto abstrato. E você diferencia pelas propriedades como qual é o cantor e a banda, qual é o local, qual é a data, qual é o estilo musical. É o que difere. São 2 shows, porém shows diferentes, né? E o que define essa diferença são justamente essas características. Tá ok? E também pelos estados, porque o show pode ter sido semana passada, né? O show já foi, ou será semana que vem, ou o show está sendo agora, tá ok? Eu tô vendo muita coisa do Bolsonaro, eu tô falando ok, tá ok? Agora vou pensar aqui no objeto carro. Então, assim, vamos definir o objeto carro. Quais são as propriedades do carro? Então, modelo, marca, ano, cor, quantidade de portas, ar-condicionado, vidro elétrico. Então, essa aqui é uma definição de carro. E a gente pode criar uma instância desse carro. A gente vai pegar esse objeto e definir quais as características que a gente quer. Então, vamos supor, eu peguei lá um carro e falei que ele é do modelo F-Type, da marca Jaguar, ano de 2018, branco, com 2 portas, e ele tem ar-condicionado e trava elétrica. Aqui não é quantidade de portas, ó, é vidro elétrico. Eu já vou fazer um comment disso aqui já, porque daqui a pouquinho já... Aqui, ó. Já alterei aqui, está corrigido já, tá? Então, vidro elétrico, sim. Então, tem aqui o modelo do carro, certo? Você não concorda que você tendo esse objeto definido, você não pode criar vários objetos do carro? Então, vamos supor, você tem definido o que é um carro. Aí você olha para a rua, você vê que tem vários carros, entendeu? São várias instâncias do mesmo objeto. Entendeu? E na programação é exatamente isso. Você tem uma definição, quais são as propriedades do seu objeto, e você vai criar instâncias, tá? Para você definir as propriedades, os comportamentos desse carro, tá? O estado dele. E aí a gente vai pensar no seguinte, ó, vamos definir alguns métodos para alterar o estado do nosso carro, porque o carro não tem somente as propriedades, né? Modelo, tá? O carro ele acelera, ele freia, ele liga os faróis, ele liga o para-brisa, o limpador, né? E então vamos definir aqui, ó, esses 2 métodos aqui, ó, acelerar, tá? E o frear. E agora a gente vai adicionar aqui a propriedade velocidade. Então, é como se eu tivesse esse carro aqui com essas propriedades, agora eu adicionei aqui a propriedade velocidade, porque velocidade também é uma propriedade do carro, tá? É uma informação. Então, por exemplo, quando você está acelerando, você sabe qual é a velocidade, porque ela está te mostrando no velocímetro. Então, joia. Então, vamos criar aqui, ó, um método acelerar, onde ele vai receber aqui um fator, e dentro desse método, o que eu vou fazer? Qual que é a operação? A velocidade vai ser a velocidade mais o fator de aceleração. O que acontece? Toda vez que eu chamar esse método e passar um valor, o carro tende a acelerar, porque eu estou somando. Obviamente que para frear, né, desacelerar o carro, o processo é o mesmo, no entanto, em vez de somar, eu vou subtrair um fator, tá ok? Então, aqui, ó, acima tem um método acelerar, que pega a velocidade atual do carro e soma um fator de aceleração. O mesmo método para frear, ao invés de somar, logicamente, você irá subtrair da velocidade. Joia? Então, o que acontece? Essa função aqui, esse método acelerar, ele altera um comportamento do meu carro, porque o meu carro ele pode estar parado.
A partir do momento que eu acelerei e passei um fator maior do que 0, o meu carro passa a estar em movimento, porque ele tem uma velocidade, certo? Então eu alterei o estado do meu carro. E como que eu crio isso então em C#? Como que eu vou criar um objeto carro em C#? Então a palavra-chave para a gente criar um objeto é justamente o class. Então observem aqui, ó, eu tenho um class e defini aqui, ó, o nome desse meu objeto, carro. E dentro eu vou colocar quais são as propriedades, né, desse meu carro. Aqui eu declarei como campo, mesmo como variável, tá? Eu não coloquei como prop, aquilo que a gente já falou também com get e set. Vamos deixar o mais simples possível. Também estou pulando toda a introdução sobre conceitos básicos de programação. Então, string, vocês sabem que isso aqui é uma variável, modelo do tipo string, tá? Uma variável chamada ano do tipo inteiro. E dentro aqui, então, eu tenho os meus métodos acelerar e frear, tá? Lembrando, void é um tipo de método que ele não tem retorno, porque o método ele pode retornar um valor para mim. Por exemplo, se eu fizer um método chamado soma, ele vai retornar o resultado da soma para mim. O acelerar, não necessariamente ele está me retornando, ele está mudando um comportamento da minha classe carro, no caso é a velocidade, mas ele não precisa retornar nada para mim, tá ok? Então, o que eu faço? Dentro do método acelerar, eu estou passando um double aqui. Por que double? Porque, por exemplo, ano, eu não tenho, são sempre números inteiros, né? Quantidade de portas também é número inteiro, eu não tenho uma porta e meia no meu carro. Então, agora a velocidade, eu posso estar 10,3 km por hora, por exemplo. Então, por isso que é double, né? Aqui a velocidade é double e o fator também de incremento é double. E aqui, mais igual significa que eu estou pegando esse valor e somando a mais nessa variável velocidade, que é uma propriedade dentro dessa minha classe carro, tá ok? Eu tenho que parar de falar tá ok. Então, aqui em cima a gente definiu o objeto carro através de uma classe, tá ok? Então, aqui eu tenho a definição. Só que isso aqui não é necessariamente um carro, eu preciso criar uma instância disso. E como que eu crio uma instância? Usando o operador new. Então aqui eu tenho uma variável palio do tipo carro e eu estou dando um new, eu estou criando um novo carro. A partir desse momento, eu posso agora pegar as propriedades desse carro e atribuir para ele as características. Qual é o modelo? O Palio Fire, marca Fiat, ano 1999. Legal? Velocidade aqui ele está 0, né? Esse carro está parado nesse momento que eu criei esse objeto carro dentro do meu sistema. Então, assim, uma vez que eu tenho agora instanciado esse objeto aqui, essa variável palio que é do tipo carro, eu posso utilizar também os métodos, né? Então, acelerar. Então, eu estou passando aqui o fator 10, né? 10 km por hora. Estou acelerando o carro a 10 km por hora. Depois eu chamei de novo, acelerando mais 27,5 km por hora. Nesse ponto aqui, que eu chamei acelerar, ele já somou 10 mais 27,5, ou seja, eu tenho 37,5 km por hora. Só que nesse momento lá, um palhinho a 37 km por hora, ele já começa a trepidar o volante. Então, o que você faz? Você vai frear esse carro a 37,5 km por hora. Né? Qual é o fator? 37,5. Se a minha velocidade era 37,5, eu estou freando 37,5, aí ele vai zerar a minha velocidade, ou seja, meu carro vai parar. Então aqui ó, o seu palio vai desacelerar para 0 km por hora. É bem fácil, bem simples entender esse conceito, não concorda? Porque você tem a definição, qual que é o objeto, aí uma vez que você definiu qual é o objeto, você pode criar uma instância e atribuir as propriedades aqui, as características desse seu objeto. Joia? E aí o que acontece? Toda vez que você alterar qualquer coisa aqui, por exemplo, vamos supor que o acelerar agora é o fator, você adicionou um turbo no carro, então é o fator vezes 2, por exemplo. Todo carro, todo seu objeto carro agora, toda instância de carro que você criar agora, ele passa a ter essa característica. Não necessariamente somente esse carro ele vai acelerar somente somando. Agora todos os carros passam a ter, por quê? Isso aqui é único, isso aqui é incomum para todos os veículos. Tá ok? Então, por exemplo, a propriedade, a quantidade de portas, ela é comum para todo o objeto carro que você tem no seu sistema. Deixa eu ver quanto tempo está dando isso aqui já. Ele não me marca aqui. 14 minutos. Tá, então está no tempo certinho. E por último, quais são as vantagens da programação orientada a objeto? Tá? Você não precisa decorar isso, mas é importante que você entenda por que você está programando em orientação a objetos. Tá? Quais são as vantagens disso?
Para facilitar você lembrar, existe uma palavrinha, por exemplo, pensa na palavra comer nada, certo? Decora a palavra comer nada. Aí agora você exclui as 3 últimas letras, que é o ADA, certo? Então vai ficar comer N, tá? Então, primeiro que você tem lá, C, de confiável. O isolamento entre as partes gera software seguro. Ao alterar uma parte, nenhuma outra é afetada. O que acontece? Vamos supor que você tem um objeto carro. Dentro do carro, você tem a bateria. Tá? Esquece a programação, vamos pensar somente no objeto carro mesmo, num veículo. Dentro do carro, você tem uma bateria, certo? Vamos supor que você tirou uma bateria e colocou uma outra bateria de uma outra marca. O seu carro vai continuar funcionando do mesmo modo. Um outro exemplo vamos supor que você trocou o banco do seu carro. O seu carro vai continuar funcionando, você vai poder sentar nesse outro banco, e quando você alterou isso, você não necessariamente alterou todo o seu veículo, ok? Você só alterou aquela parte, aquele objeto dentro do seu objeto carro. Então isso é o que chamamos de isolamento. Tá? Isso garante que as outras partes do seu software elas não sejam alteradas. Oportuno, né? Ao dividir tudo em partes, né? Como essa que eu falei agora, você tem o banco, você tem a bateria, você tem o farol. Ao dividir tudo em partes, várias delas podem ser desenvolvidas em paralelo. Então vamos supor que a gente vai construir um carro agora. Um pode ficar responsável em fazer o para-choque, outro pode ficar responsável em fazer a parte interna do carro, outro pode ficar responsável por fazer a parte elétrica, outro pode ficar responsável por fazer o motor. Então você consegue fazer com que várias tarefas possam ser desenvolvidas simultaneamente, tá? Em paralelo. Manutenível, né, de manutenção. Atualizar um software é mais fácil. Uma pequena modificação vai beneficiar todas as partes que usarem o objeto. Então vamos supor que você tem lá o seu objeto carro. Agora entrou uma legislação nova que você tem que colocar os freios, tem que vir com ABS. Ou seja, você pegou o freio e você atualizou o freio do veículo. Todos os objetos que usam, né, todos os carros agora do seu sistema, eles passam a ter essa modificação, tá? Então você fez uma atualização que beneficiou todo o seu ecossistema, todos os objetos carro dentro do seu sistema, tá ok? Então não necessariamente o freio, tá? Você pode, por exemplo, ter atualizado uma funcionalidade, por exemplo, do ar-condicionado, que ele esfria mais rápido. Pensa no seguinte, vamos pensar num conceito mais sistema, pensa num sistema fiscal onde você tem lá a nota fiscal. E toda nota fiscal tem lá o processo de cancelar a nota. E aí você resolveu atualizar o método para que a nota fiscal seja cancelada mais rápido. Então, todas as notas fiscais, todos os objetos que você utilizar no sistema, todos os pontos que você usa a nota fiscal no seu sistema, quando você cancelar, automaticamente todos aqueles pontos passam a ter essa melhoria de software. Ok? Extensível, tá? Um software ele não é estático, ele deve crescer para permanecer útil. Então, um software ele vai crescendo, né, um objeto, né, um software orientado a objetos, ele tende a ir expandindo, tá? É fácil você implementar novas coisas no seu software, né, adicionar recursos. Por exemplo, pensa num carro simples, tá? Um carro de entrada, um carro que não é completo. E aí você pode, esse objeto ele é extensível, porque você pode, né, adicionar um esquema de mídia, né, um CD player, por exemplo, um iPod player. Você pode adicionar ar-condicionado, se o carro não tiver, você pode adicionar, fazer um upgrade da direção, por exemplo, agora ele tem direção hidráulica. Então ele é extensível, ele vai crescendo conforme a necessidade que você queira melhorar no seu software. E isso é fácil de implementar quando você tem a questão da orientação a objetos. Reutilizável, tá? Você podemos usar objetos de um sistema que criamos em outro sistema futuro. Então pense no seguinte, você criou o objeto aluno, você está fazendo um software para uma escola. E aí você criou lá o objeto aluno com as propriedades lá, nome, idade, etc. E aí agora você criou um software para uma academia. Uma academia também tem alunos. Você pode reaproveitar aquele objeto de outro sistema e trazer para esse sistema novo e fazer pequenas modificações para que ele se adapte a esse novo sistema. Tá? Você não precisa desenvolver tudo do zero novamente. Então você pode reutilizar, tá? Reaproveitar esses objetos. Natural. Igual eu falei lá no comecinho, o software orientado a objetos ele é mais fácil de entender. Tá? Você se preocupa mais na funcionalidade do que nos detalhes de implementação.
Então, como a gente está trabalhando com coisas, objetos do cotidiano, é mais natural, é mais fácil que você associe a programação ao cenário real, né? A regra em si. Então, pensa, você sabe que é uma nota fiscal, para ela ser cancelada, você sabe quais são os processos. E é exatamente como funciona dentro da programação orientada a objetos. Quando você criar o método lá, cancelar nota, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que ir lá no site da Cefaz, fazer a baixa, pegar o retorno. Pegou o retorno, depois você tem que ir lá dentro do seu sistema, dar baixa nessa nota fiscal. Então tem todo esse processo já natural, né, que você consegue compreender e trazer isso para dentro do seu software. E é basicamente isso. A programação orientada a objetos é exatamente isso. Você tem objetos dentro do seu software com características e propriedades. Então, para que você crie esse mindset, é só pensar no conceito de objeto em si. Não precisa nem pensar na questão programação. Então, recapitulando, você tem lá a definição de um objeto, carro, que você tem as propriedades, aí você vai criar uma instância desse objeto, modelo, marca, tal, você vai passar quais são as características desse carro. Nas aulas práticas a gente vai criar outros exemplos de modelo, né, de objetos, para a gente pegar esse dinamismo, tá? E é isso aí, vamos acabar com o vídeo, já deu 20 minutos. Falou!